E sem mais delongas, eu já quero começar perguntando o seguinte, professor. O senhor até meio que tocou aí no assunto aí, mas agora a gente vai destrinchar de verdade, para valer, né? A pergunta mais intrigante no meio dessa polêmica toda, pelo menos ao meu ver, né? Eu estou aqui na condição de apresentador, então, mas enfim, é a seguinte: tem como acreditar no Jesus histórico e coerentemente descrer do Jesus da fé? Eu estou fazendo essa pergunta porque o senhor é especialista nessa área, eu tenho a minha opinião, outras pessoas têm suas opiniões. Essa pergunta, inclusive, já foi respondida aqui no canal também pelo professor Leandro Couto, que inclusive respondeu de forma magnífica, e eu não posso deixar passar essa oportunidade em branco. Eu quero saber qual a resposta do senhor. Tem como crer no Jesus histórico e coerentemente descrer do Jesus da fé? É contigo. Sim, tem até uma entrevista que eu dei no jornal, que eu falo da minha ideia do Jesus cebola. Que Jesus é uma cebola e que a cada momento que você tira uma das camadas da cebola, você se aproxima do Jesus histórico, aquele personagem pobre, camponês que viveu no primeiro século, e daqui a pouco a gente pode falar dele. Quanto mais está os níveis acima da cebola, os níveis mais exteriores, é aquele Jesus da fé. É o Jesus que, como você disse aí, para quem crê, para quem acredita, esse tipo de discussão histórica muitas vezes nem tem muita relevância, porque as pessoas podem até falar que ele não existiu, como muitas pessoas defendem a não existência dele, ou a invenção pelos romanos, que isso pouco impacta a fé das pessoas, né? É uma fé de bilhões, né, ao longo da história. Eu acho assim que separar o Jesus histórico do Jesus da fé é muito importante, porque se a gente ficar preso só no caráter divino dele, no caráter religioso, ele se iguala, por exemplo, guardadas as devidas proporções, né? Lógico que é uma religião muito maior, mas ele se iguala aos deuses antigos, aos deuses mitológicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, não estou falando que ele é um mito, mas quando a gente fala, por exemplo, de Ísis, Osíris, os deuses romanos Afrodite, Apolo, Zeus, eles têm historicidade, eles são personagens reais. A gente consegue separar o personagem histórico do personagem mitológico, do personagem religioso? Não, porque é bem provável que eles não sejam personagens reais, personagens históricos. No caso de Jesus, a gente, há uma diferença dele para esses deuses. Esses deuses, eles são ahistóricos. Eles vivem fora da história, né, em um lugar, é, eles vivem na temporalidade. Jesus, não. Jesus é um personagem datável. Ele é um personagem histórico. Vários das pessoas que o conheceram, que a Bíblia cita que o conheceram, são pessoas reais, né, pessoas que tiveram importância histórica grande, como é o caso de Pôncio Pilatos ou Herodes, né, que são personagens profundamente conhecidos, né, e até personagens menos conhecidos, como Caifás, Anás e o próprio João Batista. Tem registro do João Batista também fora da Bíblia. Né? Então, acho muito importante fazer essa separação, sabe? Porque o Jesus religioso, ele pode, por exemplo, não interessar para um curso de história, por exemplo. Curso de teologia e tal, tudo bem, mas curso de história talvez não. Mas o Jesus histórico interessa para os historiadores. E tem que interessar pelos historiadores. Ele não pode virar um tabu, a não ser estudado, porque muita gente, às vezes, se refreia, né? Não vou estudar isso porque já tem um certo preconceito, ele é um ente religioso, ele não deve ser estudado, não deve ser dissecado, e acaba que os estudos não andam. Né? No Brasil, isso é bem evidente. Né? A gente tem muito menos estudos feitos no Brasil sobre Jesus histórico do que nos Estados Unidos ou na Europa, onde isso avança. Né? A gente tem grandes historiadores americanos e europeus aí estudando esse tema. Então, a meu ver, é perfeitamente separável os dois entes. Até porque historiadores não religiosos, não cristãos, eles podem se debruçar sobre Jesus histórico. Né? Então, se ele fosse um personagem só de interesse religioso, nós deixaríamos muita gente boa de serviço, pessoas que sabem lidar com a metodologia de pesquisa de fora. E Jesus é um personagem histórico. Ele não pode ser renegado. Né? E ele tem uma importância
muito maior do que muitos personagens muito mais conhecidos que vieram depois ou antes dele, né? Então, se a gente conta os anos a partir da data de nascimento desse cara, é muito importante a gente saber quem foi esse cara, que tipo de legado ele deixou, porque os discípulos dele estavam preparados para dar a vida por aquela mensagem, né? Quem que é esse cara? A grande pergunta que eu faço, inclusive a última pergunta do livro, né? Quem afinal foi Jesus, né? Então eu acho esse tipo de pergunta muito pertinente, e acho que a gente separar os dois personagens é importante para que os estudos se multipliquem, né? Para a gente não ficar preso só em uma faceta desse Jesus, porque ele tem várias facetas, né? Ele tem várias facetas, inclusive até fora do cristianismo, né? Ele é citado pelos escritos judaicos, de forma mais pejorativa, logicamente, né? Porque os judeus não o reconhecem como o Messias dos antigos profetas, os antigos profetas falavam, mas, por exemplo, ele é uma figura importante no islamismo. Então, ele é uma figura que transcende o próprio cristianismo. Muito bom, muito bom.